70% das empresas quebram por falta de alinhamento e de uma gestão financeira eficiente. E isso não é achismo, são dados do IBGE. E o pior é que ainda as pessoas querem ter resultados sem alinhamento nenhum, sem planejamento nenhum, sem nenhuma estratégia. E o pior, acreditam que terão prosperidade sem nenhuma ordem. Isso é exatamente o que o livro de Provérbios, um livro milenar, traz como denúncia. E o mais interessante é que esse livro milenar nos ensina que nada começa pelo resultado, e sim pela intenção. Então vamos a esse conceito, esse conhecimento milenar que está no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 3, que diz assim. Aliás, antes de falar sobre o texto, quero que você saiba claramente que nós não estamos falando sobre religião. Estamos tratando de um conhecimento que dá certo há milênios, ou seja, passa de geração para geração e ele continua sendo validado e comprovado cientificamente. E claro, isso não é achismo, até porque o que conta aqui não é opinião, e sim método comprovado. Então, seguindo, o texto diz: consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você precisa compreender e entender que isso não é misticismo, isso é um princípio. Eu quero que você entenda que consagrar não é orar. Consagrar é você alinhar. Você precisa alinhar a intenção, alinhar o caráter, alinhar decisão e alinhar comportamento. Até porque, você gostando ou não, saiba de uma coisa: Deus não abençoa desorganização. E pasme, Deus não abençoa desorganização emocional, travestida de fé. E olha só que interessante. Trazendo para o nosso cotidiano, muita gente acaba planejando, mas planeja movida pelo medo, pela ansiedade ou até mesmo pela vaidade. Se você planeja para provar algo a alguém, se suas decisões são tomadas por comparação, e se você tem pressa em demonstrar, mostrar os teus resultados, tudo isso demonstra que não existe nenhum alinhamento espiritual, cumprindo o princípio, que na sequência não possui nenhum planejamento estratégico a ser cumprido aqui, nesta terra. Agora, um ponto importante: o plano que você executa sem seu devido alinhamento até pode dar dinheiro, mas vai cobrar muito caro na sua mente, na sua família e na sua consciência. Se você tem uma empresa, se você tem uma profissão, saiba que consagrar é agir com verdade, com sinceridade, com comprometimento. Como, por exemplo, praticar um preço justo, aonde você ganha o seu dinheiro sem sugar tudo da outra pessoa. Você só promete aquilo que vai cumprir. Você possui um crescimento sustentável, sem loucuras. E a parte que pega muitas pessoas: as suas decisões, as suas ações não ferem os princípios. Como, por exemplo, independente do que eu concordo ou não concordo, de como está a situação, como empresário, quando eu efetuo uma venda, a minha obrigação é pagar os meus impostos devidamente. Doa a quem doer. Entenda uma coisa: não é sobre faturar mais. É sobre você sustentar o que você está construindo. É sobre você lucrar da forma exata, da forma correta. E não adianta. Provérbios é muito claro. Primeiro o alinhamento, depois o resultado. E um resultado extremamente importante é que quando a mente está em ordem, os planos param de ser pesados. Saiba que não existe plano bem-sucedido sustentado por desordem interna. E você precisa entender que o alinhamento não acelera o processo, mas saiba que ele evita o colapso. E entenda que Provérbios não promete nenhum tipo de atalho. Provérbios promete consequência. Ou você vai ficar acreditando que empresário tem que sair do operacional? Até quando você vai acreditar nessa conversa fiada? Nós sabemos muito bem que no dia a dia não funciona dessa forma. É como as pessoas brincam dizendo: na prática, a teoria é outra. E na teoria,
a prática é outra. Então vamos realinhar tudo aquilo que nós tratamos nesse vídeo de uma maneira muito clara e muito objetiva. Ponto de número 1. Consagrar não é orar, é alinhar. Número 2. Resultados sem alinhamento custa caro. Número 3. Planos desalinhados até trazem dinheiro, mas custam muito caro. Ponto de número 4 e muito importante. Provérbios não promete atalho, promete consequência dos teus atos. E ponto de número 5. Deus não abençoa desorganização travestida de fé. E com todo esse conteúdo, a partir de agora você pode alinhar as decisões do dia a dia. Você pode e deve desenvolver o teu comportamento humano, crescer e desenvolver a tua vida profissional, a tua vida empresarial e, claro, construir a sua mente e o seu caráter para viver as consequências das tuas decisões. E se isso te trouxe clareza, continue acompanhando, pois aqui nós falamos de princípios, de métodos, e não de opinião, e não de nenhum achismo. Até o próximo vídeo. Tchau!